Os seus inimigos podem te ajudar muito mais do que os seus amigos, mas só se você souber lidar corretamente com eles. Ter rivais pode ser a principal diferença entre sucesso e fracasso na sua vida. Fala pessoal, que é o Renan do canal Elevatio. Continuando a nossa série sobre o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, esse livro é resultado de anos de estudo do autor que identificou como algumas personalidades na história alcançaram e permaneceram no poder ao longo de vários anos, enquanto outras pessoas caíram tão rapidamente quanto a sua ascensão. Ou seja, esse livro explica os meandros da disputa por poder de forma nua e crua. Logo, ele acaba trazendo algumas práticas que desafiam a ética, a moral, o que pode incomodar pessoas mais sensíveis. Mas isso constitui a dura realidade dessa faceta no comportamento humano, que é a disputa e a manutenção pelo poder. Lei número 2. Não confie demais nos amigos e aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Um jovem chamado Miguel III, após um golpe de seu tio Bardas, assumiu o trono do Império Bizantino no século IX d.C. Agora, Miguel, apesar de jovem e inexperiente, era soberano do maior império pós-Roma. Estava rodeado de conspiradores, assassinos, devassos, que não pensariam duas vezes em prejudicá-lo a fim de alcançar interesses próprios. Nessa situação de perigo, Miguel precisava de alguém com experiência em governo e política. No entanto, escolheu para a posição seu despreparado amigo Basílio, chefe dos estábulos reais, ao invés de seu tio Bardas, que era muito mais qualificado para o cargo. Em um incidente poucos anos atrás, Basílio havia salvo a vida de Miguel, que cobriu seu salvador com presentes e favores. Os dois então tornaram-se inseparáveis. Basílio foi enviado para a melhor escola de Bizâncio, transformando-se de um rude camponês para um culto e sofisticado cortesão. Basílio aprendeu bem e logo estava aconselhando o imperador em todas as questões de Estado. O único problema era que Basílio, uma vez exposto aos luxos da corte, se tornou cada vez mais ávido pelos privilégios do poder. Mesmo com os aumentos de salário, título de nobreza e o casamento com a própria amante do imperador, acalmaram a sede de poder de Basílio. Mas para Miguel, um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço. Basílio convenceu Miguel a mandar assassinar o tio, Bardas, pois colocou na cabeça do imperador que este estava conspirando para destroná-lo. Basílio então matou Bardas e assumiu seu posto no comando militar do império. Passado o tempo, Basílio estava cada vez mais rico e poderoso. Enquanto isso, Miguel, por causa de suas próprias extravagâncias, estava endividado e pediu que o amigo lhe devolvesse parte do dinheiro que ao longo de vários anos ele havia lhe emprestado. E para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanho descaso e descaramento que o imperador percebeu a encrenca em que havia se metido. Basílio agora tinha mais dinheiro, mais aliados e muito mais poder que o próprio imperador. Miguel então começou a favorecer outro cortesão da corte, o que fez Basílio sentir que a sua posição estava sendo ameaçada. Então, numa certa noite, Miguel acordou cercado de soldados, sendo morto a punhaladas, enquanto seu antigo amigo assistia. Na manhã seguinte, Basílio se proclamou imperador, atravessando as ruas de Bizâncio com a cabeça de Miguel espetada numa lança. Lógico que esse é um caso extremo, mas aqui o autor quer demonstrar para nós como nós não devemos apostar todo o nosso futuro na gratidão que outras pessoas devem sentir por nós, especialmente os nossos amigos. É natural querer os amigos por perto, especialmente no ambiente corporativo, político
onde a competição ela é muito intensa, estressante, e os amigos acabam suavizando essa tensão toda. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo por perto, à mão, certo? Quem já ocupou um cargo de liderança certamente já sentiu essa tentação. O problema é que nem sempre você conhece os seus amigos tão bem quanto você imagina. Eles costumam concordar com você para evitar discussões, costumam esconder qualidades negativas que eles têm para evitar ofensas mútuas entre si. Em resumo, a honestidade raramente reforça a amizade. Nesse ponto, algumas pessoas podem pensar que o autor está sendo muito desumano nesse capítulo. Mas para pensar. Se você disser tudo o que pensa, tudo mesmo, para as pessoas que estão ao teu redor, você acredita que elas ficarão mais felizes? Lembremos da famosa frase de Martin Luther King: para criar inimigos, não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. Lógico que contar com os amigos não é algo necessariamente ruim. A gente não deve focar só na parte ruim das outras pessoas. Mas o que essa lei quer nos mostrar é que quando você está numa posição de liderança, se você contratar um amigo, de alguma forma ou de outra, você vai estar limitando o seu poder. Nesse sentido, ao longo da história, as pessoas que alcançaram e se mantiveram no poder priorizaram capacidade e competência ao invés de amizade. Miguel III tinha um homem capaz de orientá-lo e de mantê-lo vivo. Esse homem era o seu tio Bardas. Quando se trata de poder, você precisa ser mais prático e racional do que emocional. E isso definitivamente não é para todo mundo. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância emocional entre as pessoas. E a chave do poder é ter a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Aqui o autor ele é bem taxativo. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho, prefira os capazes e competentes. Já os seus inimigos, por outro lado, são uma verdadeira mina de ouro que você deve aprender a utilizar a seu favor. Ter rivais não é necessariamente ruim. Sem eles, nós ficamos preguiçosos. E quando nós temos um inimigo nos nossos calcanhares, nós ficamos mais alertas, a nossa concentração fica mais aguçada. Isso fica bastante evidente quando nós presenciamos qualquer tipo de competição, seja ela no mundo dos esportes, dos negócios ou da política. Serviço de telefonia no Brasil, quando não havia concorrência, você conseguir uma linha telefônica era tão caro quanto um carro. Enquanto hoje, com várias empresas no mercado, elas ficam disputando os clientes a todo custo, com pacotes mais robustos, de serviços ou com preços mais baixos do que os dos concorrentes. No futebol, qualquer grande rivalidade proporciona jogos disputadíssimos. Na política, vemos os candidatos sempre bastante afiados para qualquer pronunciamento, qualquer debate, sempre com informações que possam estar prejudicando de alguma forma os seus rivais. Como usar os inimigos para alcançar os seus objetivos? Seus inimigos, seus rivais, não esperam nada de você. Por isso, quando você lhes dá uma oportunidade, a tendência é que eles se esforcem para provar que são merecedores da sua escolha. E uma pessoa que tem algo a provar moverá montanhas por você, especialmente se os objetivos dela estiverem alinhados com os seus. Para isso, você precisa conhecer os objetivos da sua contraparte. Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aponta que a melhor forma de você se relacionar com os outros é através da empatia, compreendendo quais são as aspirações, os desejos e limitações da outra pessoa. A partir desse entendimento, você pode então delimitar os objetivos em comum para estar então buscando uma cooperação voluntária. Sempre que possível, faça as pazes com seu inimigo e insista em colocá-lo a seu serviço. Como disse Abraham Lincoln, você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Se você quer estar no poder, jamais deixe que a presença de inimigos te perturbe. É melhor ter um ou dois inimigos declarados. E o homem de poder aceita o conflito, usando os seus rivais para melhorar sua reputação como um lutador seguro, em quem se pode confiar em tempos incertos. E quanto aos amigos, você jamais deve baixar a guarda.
Fique atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja, ingratidão. Nada é estável quando se fala em poder. E mesmo seus amigos mais próximos podem se transformar nos piores inimigos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Grande abraço!